Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Estamos desenvolvendo nossos devocionais no livro de Josué e, para tanto, vamos falar hoje sobre que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Vamos ler o texto em Josué 4, 21 a 24, que assim diz: Disse ele aos israelitas: No futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: Que significam essas pedras? Expliquem a eles: Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Bem, ontem falávamos sobre Josué ter assumido a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. E aqui nesse contexto, especificamente sobre esse capítulo 4, e trata-se de o povo de Israel sob a liderança de Josué para entrar na terra de Canaã, terra esta que também foi chamada de o descanso do Senhor, uma vez que o povo de Israel havia sido escravo sob o jugo dos egípcios por 400 anos. Tendo então o povo saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho em terra seca, uma vez que Deus abriu o Mar Vermelho, Deus repete esse feito, e este feito não é tão conhecido, ou pelo menos tão falado, como a abertura do Mar Vermelho. Deus fez a mesma coisa com o Rio Jordão, em que Deus faz com que as águas do Jordão se represassem e em terra seca o povo de Israel atravessa o Jordão para entrar em Canaã, e ali em Canaã, sob a liderança de Josué, o povo indo desbravando de cidade em cidade e fazendo as suas conquistas, tomando posse dessa terra que foi dada por Deus, foi prometida por Deus. E o que chama a atenção aqui é que Deus fala para Josué, enquanto o Jordão ainda estava represado: tire 12 pedras do fundo do meio do leito do Rio Jordão, e à margem coloque essas 12 pedras para que elas sirvam de um marco, um memorial, para que no futuro, quando os filhos do povo perguntarem o que são essas pedras, o que é este memorial, que se conte a história de que Deus deu o livramento ao povo, fazendo o mesmo feito como foi com o Mar Vermelho. Deus abriu o Rio Jordão para que o povo, todo o povo, o atravessasse e passasse a habitar este lado, o lado leste do Rio Jordão, onde abrangia e abrange o território de Israel. Então Deus faz algo maravilhoso e faz questão de que essa obra ficasse registrada e contasse a todo o seu povo, inclusive a nós, mesmo não sendo nós judeu, mas somos feitos
filhos da fé pela promessa de que não aquela promessa dada a Israel, mas a promessa de que o descendente de Israel, o descendente do rei Davi, o descendente de Abraão, enfim, de quem estamos falando? Estamos falando de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós que não somos judeus, nós somos participantes da promessa de Deus, do descanso de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E aquele povo teve um descanso transitório, um descanso momentâneo, mas não era o descanso efetivo nesta terra, na terra prometida. Pela fé em Jesus Cristo, nós temos um descanso muito mais abrangente, porque fala de um descanso para as nossas almas, um descanso que ele não se limita a esta terra, é um descanso que transcende para a eternidade. E essa promessa do descanso de Deus foi dada àquele povo por meio de Josué, por meio, posteriormente, pela boca de Davi, falando do descanso do Senhor, quando ele profere isso em Salmos. Mas é interessante pensar acerca do descanso, do descanso que Deus daria para o seu povo, e povo que nos alcança, nós que, arrependido dos nossos pecados, confessamos fé em Cristo e no seu sacrifício vicário. É interessante pensar o que o autor de Hebreus fala acerca deste evento sob a liderança de Josué. Acompanhe comigo, então, a leitura desse texto em Hebreus. Fiz um recorte no capítulo 4 de alguns versículos nesse capítulo 4, mas vocês vão perceber que o autor de Hebreus cita esse evento de Josué para falar acerca da obra de Deus, do descanso de Deus, para que todos nós tenhamos o temor, a reverência em Deus, do quão grande e do quão amplo é o alcance da promessa de Deus. Vamos ler nesse texto, capítulo 4 de Hebreus, e os seguintes versos. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Pois as boas novas, ou seja, o evangelho, as boas notícias, foram pregadas também a nós todos os cristãos, tanto quanto a eles, o povo hebreu lá do passado. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porque, olha aqui, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia de descanso. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Ou seja, segundo aquele exemplo de desobediência do povo do passado. Eles, sob a liderança de Josué, naquele dia histórico da abertura do Jordão, eles puderam presenciar o milagre de Deus de atravessar o Jordão e poder ter a abertura de botar os seus pés do outro lado do Jordão e iniciar a sua tomada de posse da terra. Mas a posse da terra de Canaã, não era o fim em si mesmo, todo o descanso que todos os povos poderiam desfrutar. Começava ali, mas transcendia para algo mais,
para algo além do que um descanso numa área geográfica, numa terra prometida, numa terra de Israel, de Canaã. Deus, que tem a sua promessas, que ela tem a sua evolução com o tempo, evolução assim, o que hoje nós aqui no século 21 temos por conta do conhecimento de todo o cânon bíblico, de toda a Bíblia que já está compilada a nós conhecemos muito mais das promessas de Deus do que aquele povo de Israel, que naqueles dias só tinham os 5 livros de Moisés e possivelmente Jó, sem entrar nessa seara de novo. Mas eles tinham o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Nós temos a revelação mais abrangente. E aí o autor de Hebreus, quando explica sobre aquele evento, olha, aquilo ali, eles puderam presenciar algo maravilhoso, mas pouco tempo depois o povo novamente voltou a desviar-se do Senhor, novamente voltou por se misturar com os povos pagãos, adotar o culto dos povos pagãos, a idolatria. O povo voltou a ser desobediente, porque fazia parte da natureza humana, natureza pecaminosa. Mas mesmo alguns homens sendo homens de fé e mantido a sua fé, como foi o próprio Josué, Moisés, dentre outros, posteriormente Davi, tudo, desde Gênesis a Apocalipse, tudo sempre apontou para a pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho, o Deus Eterno. E aí Hebreus aqui fala que aquilo para a terra prometida, para o povo do passado, para o povo de Israel, era algo transitório, porque Deus tem uma promessa muito maior. E essa promessa, esse descanso, se dá na pessoa de Jesus Cristo. Então toda pessoa, judeu ou gentil, judeu ou não cristão, todos precisam passar pelo caminho do arrependimento de seus pecados e a entrega de todo o nosso ser na pessoa de Jesus Cristo, confiando que Ele é o Deus Filho, o Deus Eterno, que desceu do céu, viveu entre nós, deu a sua vida e morreu pelos nossos pecados. Não tendo a fé no sacrifício, na obra de Cristo, não há salvação e não há a promessa de desfrutar desse descanso de Deus. Nós descansamos em Deus quando temos a certeza do perdão dos nossos pecados pela justiça de Jesus Cristo. Então, o livro de Josué e aquele evento nos explica que, tal como Deus falou para o povo, deixa aqui um memorial, um amontoado de pedras, para que as pessoas perguntem no futuro o que é isso. Nós temos um memorial que é o próprio Senhor Jesus Cristo, não só pela sua memória em si, mas por toda a sua essência, por toda a sua obra e pelo o fato mais marcante de que Jesus morreu sim, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou e vive está. E a sua ressurreição é a prova de que o seu sacrifício foi aceito diante de Deus e de que temos nós a certeza de que fomos justificados pela fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos a certeza de que nós sim participamos do descanso de Deus, ou seja, é mais do que um dia de descanso, de um sábado de descanso, mas é um dia eterno
na pessoa de Jesus Cristo, que há de se consumar no estado eterno, quando houver a consumação desta era presente. Nós temos aquela promessa, e é por meio dessa promessa de viver com Deus por toda a eternidade, nós temos a certeza ainda hoje, ou seja, eu e você e toda pessoa que se entregou a Cristo, arrependido dos seus pecados e desfruta da justiça dele imputada a nós. Nós temos a certeza desse descanso de Deus e temos a certeza de que o que Deus fez no passado é para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Foi a mão do Senhor que nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Foi a mesma mão do Senhor que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, e foi a mesma mão do Senhor que nos convenceu do pecado, do nosso pecado, da justiça de Cristo e do juízo vindouro, de que tudo está nas mãos de Deus, porque a mão do Senhor, ela é poderosa. Então, o que eu quero dizer para você, Deus deixou um marco no passado, e Deus também nos deixa um marco em mãos, um referencial, é a sua palavra, que fala da pessoa de Jesus Cristo. Porque o verso seguinte, embora não está aqui anotado, Hebreus 4:12 fala: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a alma e o espírito, e faz separação de juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus, ela é poderosa, tal qual é poderosa a mão do Senhor. Então, para que eu e você desfrutemos desse descanso do Senhor, que façamos como Josué, que teve um memorial, um memorial após presenciar a obra do Senhor. O nosso memorial é a palavra do Senhor, viva e eficaz. Ela é eficaz para penetrar o nosso espírito, a nossa alma, todo o nosso ser, e discernir os nossos mais profundos pensamentos e intenção do coração, para que, feito o check-up da palavra em nossas vidas, possamos perceber o quão dependentes somos da mão poderosa do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, e hoje, um domingo, 5 de março, dia de irmos à casa do Senhor, adorar ao Senhor, para aprender do Senhor a sua palavra e andarmos com Ele numa vida piedosa, numa vida nos moldes e no caráter de Cristo. Que Deus abençoe a todos nós nesse dia. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que possamos, Senhor, desfrutar do descanso do Senhor, que só é possível na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que possamos, Pai, desfrutar da Tua palavra em nossas vidas, que nos lavra, nos purifica, nos regenera e nos convence de que somos pecadores, que só temos salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai. Abençoe-nos, Senhor, neste dia, nos dê força, vigor, e possamos sempre rememorar as promessas do Senhor, tal qual foi com Josué, o teu servo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você. Tenha um excelente dia no Senhor.